Boa noite a todos. A gente fica muito agradecido, né? Por chegar a encontrar pessoas queridas, companheiros aí do trabalho. Hoje o tempo bem melhor, né? Vim toda encasacada, não tem nem vento. Gostaria de, antes de mais nada, agradecer a presença de todos, agradecer aos companheiros que também nos acompanham aí de maneira virtual, que nos acompanham através do YouTube. Passar os recadinhos as atividades da casa, da semana, as atividades da semana. Terça-feira nós temos 2 estudos, estudo da mediunidade para quem está iniciando e o estudo da mediunidade para os mais velhos, né? Velhos não é de idade não, gente, mais velhos de estudo. Quarta-feira nós temos a evangelização, né, com a mocidade, com o grupo jovem, que acontece agora durante a nossa palestra. Temos também fluidoterapia não. Nós temos também atendimento fraterno na quarta-feira. Se alguém tiver precisando, tiver interesse, nos procure. A nossa fluidoterapia, por enquanto, está parada. Na quinta-feira nós temos 2 estudos. Temos estudo do Evangelho e Livro dos Espíritos 2 vezes, né? 5h30 presencial e às 19 online. Sábado, evangelização infantil, na parte da manhã. E hoje nós temos aqui a nossa companheira Carla Vasques, que veio do Semente de Mostarda, de Iguaba. É uma querida companheira, que estamos sempre juntos aí nos eventos, nas atividades do 35º Seu.
E a gente vai estar chamando agora os companheiros que vão estar responsáveis pela leitura da mensagem e prece. Podem vir. Hélio e Mônica. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, desculpa sempre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus, Mateus 6,14. Por mais graves que te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento das árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir apropriando-nos da consciência alheia e como sentir a realidade usando o coração de quem não nos pertence? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor dos teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas da crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpáticos aos seus semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem também nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-lhes o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade, a desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará de libertação de si mesmo, habitando-se as sublimes renovações. Então, meus irmãos, vamos aproveitar essa harmonia depois da leitura dessa página tão interessante, tão importante, e vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso amigo e irmão Jesus, que nos envolvam a todos para que possamos ter a melhor absorção dos ensinamentos que a nossa companheira trará para nós hoje. Em especial, vos pedimos pelos professores, em homenagem hoje à data, que são pessoas tão importantes para a nossa educação, desde o infanto, juvenil e adultos, porque ensinamento, conhecimento é vida. Conhecimento nos traz a verdade, e como já é dito, a verdade vos libertará. Então, através do amor que estamos emitindo hoje, emanando, vamos envolver todos os nossos professores e todas as pessoas que não têm como profissão de professor, mas que têm como missão ensinar, educar, envolver a cada um, para que todos nós possamos seguir no caminho do amor e da verdade. Graças a Deus. E após a prece da Mônica, tão bem lembrada aí aos professores, Carla hoje está aí sendo parabenizada aí pela espiritualidade de poder nos trazer, e Carla é professora.
Carla, Rogéria, Juraci, essa turma boa aí de professores que nós temos. Oi, estão me ouvindo, gente? Boa noite a todos. O pointerzinho. Obrigada. Então, gente, cheguei aqui, Rogéria falou assim, tu veio fazer palestra, né? Te convidei de outra vez, você falou que não fazia palestra. Eu falei assim, continuo não fazendo. Não considero palestra, né? É uma conversa que a gente vem, ainda mais numa casa amiga, como a Helena falou, a gente tem carinho pelo nosso lar, né? E não vim falar novidade para vocês, tá? Já vou começando a falar. Quem aqui é novo na casa, que está tipo 1 ano na casa ou 1 ano de conhecimento espírita? Ninguém, né? Então todos aqui já estão há bastante tempo na doutrina, em contato com o conhecimento da doutrina. Então, mais uma vez afirmo que eu não vim trazer novidades. Fica difícil a gente trazer novidades, porque a doutrina já traz tudo que a gente precisa, né? Então, para que a gente veio fazer aqui, né? Para que a gente tem palestra nas casas espíritas? Porque cada companheiro, acredito eu, que se debruça sobre um determinado tema, ele traz o olhar dele. E às vezes, a gente já escutou aquele tema umas 10 vezes, 15 vezes, e a gente acha assim, já sei isso de cor e salteado, né? Já estudei na casa, já escutei outras palestras, mas naquele dia eu estou diferente, emocionalmente, né? Em termos de cultura, de conhecimento, e uma palavra que todas as outras vezes me escapou, naquele dia vai me chamar a atenção e vai fazer com que eu reflita e, de repente, vai fazer com que eu cresça. Então, é essa a importância. Então, por isso que eu digo, não vim trazer novidade, mas vamos juntos, né, numa linha do raciocínio que eu achei que a gente precisa, né? Primeiro eu, porque quando a gente faz o estudo é primeiro para a gente, né? E vamos juntos, então. Quando a Josi me pediu, né, para vir fazer, eu falei assim, eu não tenho tema preparado, porque, como eu disse, eu não sou palestrante. Eu falo na minha casa, né, e como eu brinco, eu sou tagarelante. Então, na minha casa, a gente tem liberdade, na nossa casa, né, a gente faz. Mas, assim, eu não tenho costume de fazer palestra em outras casas. Então, não tinha nada pronto. Eu falei para ela, olha, Josi, eu vou abrir aqui um livro e seja o que Deus quiser. E aí abri o Caminho, Verdade e Vida e veio esse tema. A quem segue? Agora falar assim, né? Vou botar assim do lado. A quem segues? É uma pergunta. A Josi até quando foi fazer, né, fazer o cartazinho, ela botou assim a interrogação. Eu falei assim, não, Josi, tem interrogação porque é uma pergunta. A quem segues? A quem a gente segue? Ih, ficaram na dúvida. Jesus, né? Pelo menos é a proposta da gente, né? Exatamente, pelo menos é a proposta. Seguir a Jesus. Então, a gente já sabe a resposta. A quem a gente segue? Agora com firmeza, né, gente? Eu sei que quando o palestrante faz pergunta, a gente fica com medo de responder, com medo da pegadinha, né? Assim, não pode responder com convicção. Jesus é quem a gente segue. Show. E aí, é a mensagem do Caminho, Verdade e Vida. Que vem Emmanuel nos esclarecendo. Mas antes de chegar na mensagem, eu quis trazer essa imagem. Como eu disse, todos aqui já temos tempo de doutrina, já temos bastante conteúdo, né? Se não só de doutrina nessa vida, das outras nossas existências, de conteúdo do cristianismo, né? Mesmo que sejam outras vertentes, conhecemos as verdades do Cristo. Contudo, ainda existe uma distância entre o que a gente sabe e o que a gente faz.
É nessa distância que a gente se debate. É nessa distância que Paulo nos dizia, né? Aquilo que quero fazer, não faço. Mas o que não quero fazer, isso eu faço. A gente ainda tem essa dificuldade de juntar o conhecimento que a gente traz com a prática cotidiana. Não é? E quando a gente faz coisas que estão fora da lei de Deus, dentro daquilo que a gente já conhece, a gente muitas vezes se penitencia, né? Fica, ai, errei de novo. Caramba, achei que já tinha melhorado nesse negócio e caí de novo. É assim mesmo. A gente está na proposta de seguir. A gente tem que buscar essa convicção, né? A quem segues? Cristo. E esquece o mais, gente, porque a gente fala assim, mas, né? Eu não sou Jesus, mas eu sou imperfeito, mas ainda estou no planeta de expiação e prova, mas a vida do mundo lá fora me chama, mas esquece o mais. A quem segues? O Cristo. Ele sabe que a gente é imperfeito. Deus sabe que a gente é imperfeito. Sabe que a gente ainda tem que encurtar muito essa distância aqui. Mas nós temos que trabalhar em nós mesmos para encurtar essa distância. O que é que faz esse buraco aqui entre o que eu sei e o que eu faço? O que está aqui que faz esse buraco, que deixa esse espaço? Exatamente. E aí, como diz Kardec lá no Livro dos Espíritos, na questão 913, quando ele pergunta, que é justamente o tema, né, que ele pergunta sobre egoísmo, ele pergunta, né, qual é o vício radical que a gente precisa combater. Radical no sentido de raiz, tá, gente? E os espíritos são claros, o egoísmo. A gente tem que combater o egoísmo porque todos os outros nossos defeitos advêm do nosso egoísmo. Então, é o nosso egoísmo que a gente deve lutar todo dia, todo instante, para combater. Porque se a gente combater e conseguir aos poucos ir vencendo o nosso egoísmo, a gente vai deixar de ser ciumento, invejoso, vaidoso, orgulhoso. Porque, como dizem os espíritos, todos esses nascem do nosso egoísmo. Então, é ele que está aqui, ó, nesse espaço entre o que eu sei e o que eu faço. E aí vem, então, a mensagem de Emmanuel, né? A quem segues? Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Quem disse foi Paulo, está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 20. Eu vou ler tudo e depois a gente vai comentar sobre... Dá para virar assim? É porque fica melhor, né? Porque fica meio... Aí eu fico com receio de ir lá também, né? Bom, mas vamos lá. O homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Não somente no plano material, receberá certos alvitres tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. A esfera invisível, imediata ao círculo de suas cogitações, igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que se não coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. Na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a dois senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos sem prejudicar a paz de sua alma. Justificam-se para isso em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século.
valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos. Mas, chegados a esse ponto, preparem-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. Já deu o tom, né? Pra gente. Jesus não ensinou assim. E aí, eu quis trazer só esse mapinha, porque como a carta foi para Éfeso, né? Para a cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade, né, como vocês podem ver aqui, litorânea. Ela tinha porto. E por ter porto, ela era um grande centro comercial. Então, ali borbulhavam várias culturas. E Paulo, quando foi para lá, né, estabeleceu uma pequena comunidade cristã, e ele não ficou lá, né, porque ele foi se espalhar por aí, levar a mensagem do Cristo, ele deixou, obviamente, algumas pessoas lá. E quem eram as pessoas que frequentavam a igreja de Éfeso? Eram os chamados gentios. Eram as pessoas que iam para a cidade para fazer comércio e acabavam ficando na cidade, né? Então, ali, além dos gregos e romanos, né, haviam outros povos. Então, vocês imaginam o caldo cultural que era a cidade, né? Então, tinham muitos povos, a maioria dos povos daquela época, né, se não todos, eram politeístas, muitas religiões ali misturadas, muitos deuses, muitas culturas. Era uma cidade pujante. E uma pequena comunidade cristã no meio disso tudo. O que começou a acontecer lá em Éfeso? Só por isso que eu já falei para vocês. O que acontece na casa espírita quando as pessoas vêm de outra religião e começa a querer, começa a trabalhar e daqui a pouco quer dar um jeitinho para fazer daquele jeito que era lá na outra religião? Exatamente. Exatamente. Quer começar a enxertar práticas que não são da doutrina na casa. E aconteceu lá. Isso não é novidade não, né? Aconteceu lá. Então, Paulo faz a carta porque chega até ele isso, né? Porque como os gentios tinham outros costumes, outras culturas, obviamente, né, as palavras do Cristo, o cristianismo era uma coisa muito recente, muito nova. Os que ficaram lá, os cristãos que ficaram lá, muitas vezes também não sabiam muito, né, como agir frente às solicitações dos companheiros, que não eram solicitações maldosas, né, como a gente tem na casa espírita, quando o companheiro vem de outra religião e solicita alguma coisa, ou pede que seja feito. Não é por maldade, mas desfigura a doutrina que a gente segue, como estava acontecendo lá. Estavam acontecendo algumas misturas. E aí, então, Paulo manda a carta, né, para que eles se concentrem no que Cristo deixou, né, para manter, vamos dizer assim, a pureza do cristianismo ali que ainda era nascente, né, para não desfigurar o que Cristo trouxe. E aí, lá no versículo 20, que está aqui, né? Mas vós não aprendestes assim a Cristo. E o que ele vem dizendo antes, né, para eles? Justamente isso. Olha aqui no coisa, ó. Para que não sejamos... Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Só um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina,
pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, agindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, esses 3 versículos aqui mostram para a gente que Paulo, já naquela época, falando que para que as pessoas não se deixassem enganar, não se deixassem levar pelas misturas que haviam ali, né? Para manterem a unidade, a visão em Cristo. E a gente volta, isso aqui foi só para a gente entender o contexto da frase com que Emmanuel começa a mensagem, né? E aí aqui, voltar. Né? Mas vós não aprendestes assim. A quem segues? Cristo. É a Ele que a gente segue. Já conhecemos bastante da doutrina? Já. Já conhecemos bastante do que o Cristo nos trouxe? Já. Então, já somos capazes de diferenciar o que está dentro da lei de Deus e o que não está dentro da lei de Deus. E o que falta, então, para preencher o espaço entre um lado da ponte e o outro da ponte? Abandonar o nosso egoísmo. É facinho, né? Estou perguntando, né, gente? É facinho. Facinho não é. Eu brinco sempre lá no Semente, eu falo assim, ó, no dicionário do Cristo não existe a palavra fácil, mas existe a palavra possível, né? Então, fácil não é, mas possível é. Tanto que ele já falou pra gente, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês também vão poder vencer. Então, mas é facinho? Não, é com esforço, é com doação. Chico dizia que para a gente evoluir só tem 2 jeitos, né? A gente tem que desidratar. Ou desidrata chorando, ou desidrata suando. Né? A gente escolhe como quer desidratar. Né? Então, se a gente segue o Cristo, como diz Emmanuel aqui, a gente vai encontrar sugestões no caminho, gente. É lógico. Quando Jesus traz aquele texto, né? Quando o Evangelho traz para a gente a fala de Jesus, eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada, que está lá na Estranha Moral, que a gente fica assim, ué, como assim Jesus veio trazer a espada? E aí ele fala que dentro da família teria 1 contra 2. Por quê? Já vai você para o centro espírita de novo? Leva a cama para lá de vez. Mora lá. Eu sei que aqui ninguém escuta isso. Isso é lá em Guaba só, tá? Não, a gente até entende que às vezes o companheiro e a companheira não são, né, da doutrina. Como diz meu marido, ele é simpatizante. Né? Então, não é da doutrina. E realmente, a evolução, apesar de se fazer em sociedade, em coletivo, ela é individual. E tem coisas que a gente vai preferir abrir mão para estar numa palestra, numa conversa espírita, num encontro de evangelização, num congresso espírita que o outro ainda não entende. Numa Comerge, né? Como é que pode um negócio desse passar 4 dias de carnaval internado numa escola, dormindo no chão? Trabalhando igual uns loucos, né? E com alegria, que o sorriso é daqui a aqui. Não adianta, o outro ainda não vai entender isso, né? Mas a gente tem que abrir mão disso? Não. Por quê? Eu estou cuidando da minha evolução. Isso é egoísmo? Não, a gente tem que contemporizar, né? Não vai destruir o lar por causa da doutrina. Não foi isso que Cristo quer. Não é isso que Cristo falou para a gente. Mas a gente não pode abrir mão da nossa evolução em detrimento do outro que ainda não quer se despertar para isso. Mas as sugestões vão haver. E como a gente traz o egoísmo, às vezes a gente aceita. É mesmo. Helena falou do tempo, né? Vim toda encasecada, nem ventando tá. Mas às vezes choveu.
Lá na Rua do Semente não é calçada, ainda tem lama. Ah, não vou para o Semente, não. Tem outra pessoa lá para dar o passe. E agora está cheio de passista lá, não vão sentir minha falta, não. A gente está seguindo quem? Jesus? Está seguindo o pequeno Deus interno da preguiça, né? Do nosso egoísmo. É melhor ficar confortável na minha casa. Para que eu vou fazer lá? Tem gente lá para fazer para mim, para me substituir. Então, essas sugestões que são, né, assim, sutis. A gente, como o Emmanuel traz aqui, né, sugestões da esfera invisível, imediata, acontecem? Acontecem. Ah, mas tudo é culpa do obsessor. Tudo é culpa do irmãozinho que fica lá soprando no meu ouvido. É responsabilidade dele? Não. Porque se ele está me acompanhando, é porque eu permiti o acompanhamento. Se eu aceito a sugestão, a responsabilidade é minha. Como a amiga falou lá no começo, livre-arbítrio. Eu quis agasalhar. Ah, hoje então estou com preguiça. Está chovendo, lá na rua cheia de lama. Aí a gente começa com os sofismas, né? Ah, eu estou velho já, não consigo levantar o pé. E se eu tropeçar naquele buraco lá? Já era, velho caiu, não conserta mais. A gente começa a fazer um monte de desculpa para aplacar a nossa consciência, que já disse para a gente que a gente tinha o dever de ir, mas naquele dia a gente não quer ir. Ah, e por causa disso eu vou pegar o silício, que nem fazia antigamente, me chicotear? Não, mas eu tenho que ter consciência quando essas coisas chegam e perguntar: a quem segues? Seu Deus interno, egoísmo, ou ao Cristo? Não, eu quero seguir o Cristo. Então, mesmo com toda a preguiça da face da terra, eu vou colocar minha roupinha e vou para o nosso lar, vou para o Semente, vou fazer o que eu tenho que fazer. Vou de má vontade? Não, né, gente? Vamos convictos de que a nossa presença lá é útil, é necessária. E quem é o maior beneficiado quando a gente consegue fazer esse esforço? Nós mesmos. Porque conseguimos combater as nossas más inclinações, as nossas más tendências. Então, é aos poucos que a gente vai nesse processo. Como a gente falou no começo, chegou à conclusão juntos, não é fácil. Mas é o caminho. Tem só sugestões do plano espiritual para a gente desviar do caminho? Não, como eu disse, tem as sugestões do plano material também, né? E às vezes as desculpas são justas. Ah, eu preciso trabalhar mais, porque o que eu estou fazendo não está dando conta, né, da organização do meu lar, eu preciso pegar um outro emprego. Falaram, né, o dia do professor, o professor nem gosta de fazer, né, dupla jornada, a tal da GLP. Começa o ano, a gente já começa a perguntar: gente, tem GLP? Tem GLP para mim? Tem GLP para mim? Né? GLP, gente, para quem não sabe, a gente vai ter que esclarecer, né? Tá, professora do Estado. Então, assim, tá faltando professor de determinada disciplina na grade. A grade do colégio está faltando, né, carga horária. Eu já sou matriculada naquela escola. Então, ao invés do Estado mandar outro professor para cumprir, né, aquela carga que está em aberto, eu já me ofereço de antemão, que é a nossa hora extra. A gente faz uma hora extra aí, é a tal da GLP. Né? Então, no começo do ano, tem uma galera que fica doida. Você deu minha GLP para fulano. E aí, quando vem professor de matrícula para a escola, a gente faz logo um bico, né? Porque o professor de matrícula, ele toma aquele horário na grade, ele deixa de estar disponível para a gente fazer. Mas é matrícula, ele tem a preferência.
Faz parte. Então, às vezes, é até uma nobre desculpa, vamos dizer assim, né? Eu preciso sustentar minha família, eu preciso, né? Mas será que a gente precisa de tanta coisa mesmo? Será que a gente não pode viver um pouco mais simples, né? E não pegar tanto serviço e poder estar em algum serviço de doação na casa ou na comunidade, de um modo geral? Aí volta a pergunta: a quem segues? Então, tanto do plano invisível quanto do plano visível, a gente vai ter sempre situações, né, que nos oferecem perspectivas para a gente delinquir. Delinquir em que sentido? Ir contra a lei de Deus. Vai ter sempre. Porque nós estamos num planeta o quê? Perfeito? Não, nós estamos num planeta de expiações e provas. Ainda caminhando para uma situação melhor. Então, os apelos do nosso egoísmo são grandes. E as desculpas que a gente dá também. Né? Então, cada um tem que fazer a sua autoanálise e ver onde pode contribuir, onde pode melhorar, onde está deixando o pequeno Deus egoísmo se sobrepor a Cristo e a Deus. Né? Por isso que eu digo, a gente fala sempre, né, que o estudo é primeiro para quem faz ele, né? Porque a gente só toma chulapada, né? Fala assim, ai, meu Deus do céu, vou falar isso para os outros, eu vou falar isso para os outros, ainda cheia de erros, né? Cheia de mazelas, cheia de dificuldade. Por isso que Rogério, eu falo que eu não gosto de fazer palestra, assim, entendeu? Porque eu me sinto muito incomodada em falar isso no Evangelho. Do Livro dos Espíritos eu falo com o pé nas costas, eu adoro, que a parte científica eu amo, né? Sou uma pessoa das ciências. Mas quando fala de Evangelho, para mim é muito incômodo, porque a gente não faz tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Ainda também estou lá no meu espaço, né? No meu egoísmo, lutando contra ele. Então é incômodo falar, né, de uma coisa que a gente ainda não vivencia 100%. Mas, como diz o Chico, né, se a gente for esperar ficar perfeito para trabalhar, não começa a trabalhar nunca. Se não trabalhar, é que não fica perfeito. Então, é imperfeito mesmo que a gente tem que fazer nas coisas. Na consideração desse problema, ou seja, das influências, né, os discípulos sinceros compreendem a necessidade da sua centralização em Jesus Cristo. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a 2 senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos sem prejudicar a paz da sua alma. A gente já tem também no Evangelho o capítulo, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, que fala o capítulo inteiro sobre essa questão, e ali trata muito da questão da materialidade, né, do valor monetário, dos bens materiais, né? Mas assim, se a gente tirar essa questão do bem material e se apegar à questão da matéria, né, a gente ainda tem muito disso, né, de achar que pode servir a 2 senhores, né? A matéria e a Cristo. Ah, mas eu estou encarnado, né, gente? Eu preciso comer, eu preciso vestir, preciso calçar, preciso morar, precisamos de tudo isso. Lógico, né? E temos que trabalhar, obviamente, quem não nasceu rico, né? Eu brincava assim, já falando professora, né? Agora não sou mais, gente. Eu estou sem personalidade profissional, que eu me aposentei, consegui. Né? Não fala não que eu entrei de luto, tá? Assim, eu queria me aposentar, gente, era assim um must. Não, gente, eu tenho que me aposentar, eu consegui me aposentar. 3 anos já que eu estou aposentada, né? Entrei em depressão, né? Porque fiquei sem identidade profissional. Falei assim, gente, e agora? Eu sou uma inútil, não faço nada para ninguém. Né? Claro que a gente tem muito trabalho na casa espírita, mas assim, fiquei,
Não vai sentir, não? Tu vai sim. Aí a gente fica meio assim, né? Porque a gente se constituiu professor a vida inteira. Aí quando assim, nossa, e eu amo ensinar, gente. Pena que os alunos não queriam aprender, mas eu amo ensinar. Né? Enfim. Mas a gente fica, toma um baque, Rogéria, toma um baque sim. Depois que passa aquele primeiro, né, euforia agora, né, do Deus preguiça, agora eu posso acordar aqui fora. Depois a gente fica meio assim, agora? O que eu vou fazer da minha vida? Bom, mas enfim. Então, às vezes, a gente, tirando a questão, né, do capítulo 6, que fala lá, né, não pode servir a Deus e a Mamon, com relação ao dinheiro, à matéria, a gente precisa, obviamente, porque a gente está na matéria, né, então a gente precisa se nutrir, precisa calçar, precisa vestir, né, mas a gente muitas vezes extrapola, né, como eu estava falando, às vezes a gente trabalha em excesso para sustentar algumas coisas na matéria que realmente não são tão necessárias. Né? Se a gente botar em questão, elas não são tão necessárias. Então, por que a gente cria essa necessidade? Porque a gente compra as ideias do mundo material. Né? Então, para eu ser bela e ser aceita no mundo material, na sociedade que a gente vive, eu tenho que ter um corpo em determinado estilo, eu tenho que usar determinado tipo de roupa, né? E aí, para ter um corpo em determinado estilo, aí eu gasto um dia, eu trabalho igual um doido para poder fazer cirurgia plástica, lipo, lifting, puxa daqui, puxa de lá, um monte de tralha. Sou contra? Não, já fiz esses procedimentos estéticos, já fiz também. Mas a questão, às vezes, é o exagero. Né? A gente cria essas necessidades para a gente. Por quê? Porque a gente não se conhece. O que eu preciso embelezar? Qual é o meu conflito íntimo, como diz Joana? Qual é o meu conflito íntimo que aponta para mim essa necessidade de embelezamento externo e eu me mato de trabalhar para poder fazer 500 plásticas e nunca chego na beleza idealizada por mim? Nem vou chegar, porque ela é um ideal que não existe no real. Isso é um exemplo, tá, gente? Porque a gente costuma falar de dinheiro, casa, mas não é só isso. Tem outras questões materiais que envolvem. Né? Por que eu preciso? Eu já fui centopeia, tá, gente? De 100, 200 pares de sapato. Quando eu trabalhava, que era mais novinha, né? Para quê? Aí compro o sapato, tem que comprar a bolsa que combina com o sapato, o cinto que combina com a bolsa, as bijuterias. Né? São necessidades reais? Para quem está comprando, Não estou desmerecendo, mas não são necessidades reais espirituais. A minha necessidade espiritual real, que faz eu adquirir tudo isso, essa está esquecida por mim. Eu ainda não comecei a revelar qual é. Então, a gente se perde nas questões da matéria, né, dos excessos. E aí vai para o álcool, cigarro, outras drogas, jogo, que agora está na moda, né? O pessoal está aí tendo vários problemas por questão de jogo, vícios de alimentação, e vai por aí. Tudo isso é matéria. E a gente está querendo atender os dois senhores, né? Mas Jesus não ensinou assim. Voltamos à palavra inicial. Então, quando a gente fica menos centralizado nos ensinos do mestre, a gente vai cair nessa esparrela de achar que pode atender a dois senhores. E isso traz o quê? Sofrimento. Porque não dá. A nossa consciência vai nos cobrar. Porque a gente já tem muito conhecimento. Gente, preciso de uma aguinha. Com licença. O copo no ar.
Não, agora foi. Obrigada. Bom, e aí, como diz Emmanuel, a gente tenta justificar os nossos desvairamentos com doutrinas novas, né, filhas das novidades científicas do século, se valendo das filosofias e dos filósofos que dão valor aos instintos. Porque tem, obviamente. Aí eu trouxe essa figurinha aqui, né? Falando da questão da ciência que a gente escuta para poder, né, fazer as nossas bobagens de consciência tranquila. Aqui o nosso amigo vinho, né, o vinho aqui, né? O que são sofismas? Né? São ideias que são postas, né, para nos induzir ao erro. São postas para nos induzir ao erro propositalmente. Não quer dizer até que elas sejam mentirosas, não, mas, na maioria das vezes, elas são inverdades. Mas, na verdade, o sofisma são ideias que as pessoas utilizam para nos induzir ao erro propositalmente. E aí eu trouxe essa historinha aqui, né, que foi propagada e continua sendo propagada, de vez em quando vem, né, que uma taça de vinho por dia é ótimo para a saúde. Porque a taça de vinho tem o resveratrol, que é a substância, né, que faz como que uma proteção ao músculo cardíaco, às paredes dos vasos sanguíneos, né? Ajuda, então, que não se fixem as plaquinhas de ateroma, que são as placas de gordura. Ótimo, maravilhoso. Show. Tá, é mentira que o cálice de vinho tem resveratrol? Não, é verdade. Mas o suco de uva integral também tem resveratrol. Entenderam a pegadinha? Mas aí eu vou usar o quê? A ciência disse que o vinho, porque eu gosto de bebida alcoólica. Eu não, tá? Mas vamos dizer, eu gosto de bebida alcoólica, então eu vou usar esse argumento para poder tomar um cálice de vinho sem, né, manter minha consciência culpada. Nada contra quem faz uso do alcoólico, não, tá? Aliás, a doutrina não proíbe absolutamente nada. E esse é o grande barato dela. Mas ela nos mostra as dificuldades que o alcoólico traz, né? E a gente, então, decide se quer continuar fazendo uso dele ou não. Né? Então, o suco de uva integral tem resveratrol, a uva tem resveratrol. Eu não preciso fazer uso do vinho para obter os benefícios do resveratrol. Mas então por que é vendido que? Ora, as indústrias, né? Há todo um processo, há toda uma cultura em cima do vinho. Né? De sommelier, de curso de sommelier, o odor, o tipo de uva, né? E aí a gente compra essas ideias. Ah, então agora eu posso beber legal. Que a ciência falou que pode, que é bom para o meu coração. Só que essa mesma ciência ainda não chegou a um consenso, não existe um nível etílico seguro para o nosso corpo. Não existe. Assim, tantos ml de álcool para o corpo não tem problema. Não existe isso. E a própria ciência já vem dizendo que mesmo um cálice de vinho traz mais malefício para o nosso fígado do que o benefício que o resveratrol vai trazer para o coração. Então, a gente fica perdido? Não, é simples. O que Jesus trouxe, o que a doutrina elucida? Que tudo aquilo que abrevia a minha vida me causando doença não está em acordo com a lei de Deus. Porque eu venho programado para ter tantos anos de vida, uma vida saudável. Se eu faço uso de algo que estraga meus órgãos, portanto abrevia minha vida, eu não estou em acordo. Ah, mas é só o álcool? Não, o excesso de alimento também. Né? Mas eu trouxe o álcool porque a gente tem ainda muito apego
a essa questão do alcoólico. Esquece, antigamente, né, pessoas ricas tinham bar dentro de casa. Meu irmão, que era médico, meu irmão mais velho, começou a ganhar bem, né, e tal. Minha cunhada sempre gostou muito de arrumar casa, logo comprou, botou um bar. E médico ganha muita coisa, né? Então, o pessoal dava destilado para meu irmão. Era uísque, era vinho, era um monte de coisa e botava lá no bar, né? Meu irmão não bebe, graças a Deus. Nosso pai era alcoolista. Então, nem ele nem eu bebemos, mas meu irmão do meio era alcoolista também. Mas ele tinha lá o bar, que era bonito. O cunhado bebia. Depois, meu sobrinho, o filho dele, passou a beber. Porque a gente não percebe que quando a gente coloca um bar dentro de casa, isso está tão entranhado na gente, na nossa raiz, é um sinal de status, era um sinal de status, mas também a gente ratifica para a nossa criança e para o nosso jovem que beber está tudo bem. Quando a gente está em casa fazendo uso do álcool, mesmo que a gente saiba beber, como o pessoal diz, socialmente, né? E a gente convida a nossa criança, o nosso jovem, não, vem cá, já chegou na hora, vem cá, bebe com o papai, bebe com a mamãe aqui e tal. A gente introduz ele no mundo do alcoólico, a gente está ratificando o uso. Você consegue beber socialmente, você não sabe que espírito é aquele que está ali, você não sabe que porta que você está abrindo do passado daquele espírito. Você não sabe. Meu irmão cometeu a barbárie de enfiar a chupeta do meu sobrinho na cerveja, o que era alcoolista, né? Quando eu vi, quase tive um troço. Eu falei assim, cara, não faz uma coisa dessa. Não era espírita nem nada na época, eu era bem nova. Mas a gente não sabe. Mas isso está tão entranhado na cultura da gente que a gente faz sem perceber. Mas nós seguimos a Cristo. Então, nós temos a obrigação de passar pelo critério da razão tudo o que nos chega, de todos os meios que nos chegam. A gente não pode mais ter comportamento de manada e seguir porque é assim. Não, porque a gente segue a Cristo. É fácil? Não é. Mas é o que a gente se propôs a fazer. É o que a gente está aqui buscando fazer, né? E ainda, só para terminar essa questão do álcool, né, que a gente, como eu disse, está tão entranhado na gente, a gente associa o álcool sempre a quê? A momentos felizes, né? Aí é festa de casamento, álcool. É festa de não sei o quê, álcool. É a festa de não sei o quê, álcool. Todos os momentos felizes estão associados ao alcoólico. Qual é, né, o que a gente vai mostrando para a nossa criança, para o nosso jovem? Que está tudo certo, que para ser feliz a gente tem que estar com ele por perto, fazendo uso dele, né? A gente presenteia, vai viajar, traz um vinho caro para o amigo, traz o uísque caro para o companheiro. É uma forma de presentes finos. Olha o status aí. Eu quero mostrar meu carinho, minha afeição pelo meu amigo. Eu trago uma coisa cara, um vinho caro, um uísque caro. Entende como isso está tão entranhado na gente que a gente não se dá conta? E a gente vai comprando essas ideias e vai seguindo e vai passando de geração para geração. Depois a gente não sabe por que tanto problema com o álcool na população. Nós não podemos mais ter comportamento de manada, porque nós seguimos a Cristo. E temos que pensar sempre sobre as leis do que ele traz. Se isso, a gente sabe, o álcool, né, destrói lares, destrói a sociedade, empobrece o homem espiritualmente, a gente não pode mais cultuar esse pequeno Deus. A gente tem que fazer um movimento inverso, de esclarecimento. Não é de caça às bruxas, não, tá? Mas é de esclarecimento. Autoesclarecimento e esclarecimento para aqueles que estão ao nosso redor. Bom, deixa eu ir, né, que o horário está apertado. Vocês não dormiram, não, estão colaborando. Então, Emmanuel, no Fonte Viva,
né, tem a mensagem dele, a mensagem número 110, que ele traz essa frase, né? Mais vale chorar sobre os grilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Haroldo tem uma palestra, né, que ele fala assim, Emmanuel diz que todos aqueles que estão caindo estão sorrindo, né? Então ele traduziu a frase, né, todos aqueles que estão caindo estão sorrindo. E porque quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, né, mesmo sabendo que é equivocado perante a lei de Deus, a gente está feliz. A gente está alegre. Né? A gente está curtindo o momento. Está curtindo o momento. Contudo, o momento passa. E a dívida espiritual fica. E depois a gente vai verter lágrimas. Talvez, né? Porque a gente pode também se recuperar através do trabalho. Mas a gente é tão teimosinho que vira e mexe, a gente vai recuperar o mal feito com lágrimas. Então, meus amigos, é melhor a gente chorar sobre os grilhões da resistência do que ceder e sorrir para os narcóticos da queda. Porque uma coisa é certa, tudo que a gente faz, a gente vai ter que recuperar, faz de equivocado, a gente vai ter que recuperar depois. A lei é essa, não existe outra. Eu posso até agora desistir, né? Às vezes a gente cansa, trabalha tanto na doutrina, você fica estressado, vou chutar o pau da barraca, não quero mais saber de casa espírita, vou sumir, vou largar todo mundo. Não sei vocês, tá? De vez em quando eu tenho esses surtos internos. Vou largar tudo. Aí eu paro, olho e penso assim, gente, que bobagem. Eu vou largar aqui e tenho que pegar ali na frente. E, de repente, vou pegar ali na frente com uma condição pior ainda. Então, é melhor eu carregando aqui mesmo, com dificuldade, mas tá bom. Né? Bom, e a gente vai encontrar lá no Evangelho a mensagem do Espírito de Verdade, lá na Instrução dos Espíritos. Agora me falhou o título. Esses 3 últimos parágrafos, né? Aonde ele vem, o Espírito de Verdade vem reforçando, né, para a gente se manter na firmeza. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos. Filhos perdidos ao regaço do vosso Pai, sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados. Vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. O nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Então ele nos concita, ele sabe que nós somos fracos, ele sabe que a gente conhece as leis de Deus e ainda assim a gente escolhe fazer bobagem. Faz parte ainda do nosso processo. Né? Mas como ele diz, eles estão tomados de compaixão por nós. Eles nos levantam toda vez que a gente cai. Se a gente buscar se levantar, se a gente buscar seguir em frente, se a gente buscar caminhar, se a gente buscar abater o nosso egoísmo, a gente vai, de pouquinho em pouquinho, de encarnação em encarnação, diminuindo a distância entre o que eu sei e o que eu faço. Entre o que eu conheço da verdade da lei e o que eu consigo executar dessa verdade. Até que um dia a gente vai não ter mais esse espaço e nós seremos um ser único entre o que a gente sabe e o que a gente faz. Já estaremos bem mais evoluídos do que na atualidade, né? Fato. Mas nós vamos chegar lá. Mas é preciso ter essa convicção de não ceder aos pequenos deuses que trabalham em nós e ao redor de nós, buscando nos desviar do caminho, da meta, do alvo, que é o Cristo.
né? Bom, meus amigos, eu espero que não tenha sido pesado demais as nossas reflexões, porque às vezes eu peso a mão, né, gente? Eu sei. Mas é porque a gente precisa, às vezes, né, ser novamente lembrados do nosso propósito. Se a gente está aqui hoje, né, buscando estudar, buscando trabalhar na casa, buscando ser melhor, que demos, de fato, o nosso melhor. Lá no Livro dos Espíritos, né, Kardec faz uma pergunta sobre a questão do trabalho, né, quanto que a gente deve trabalhar, e os Espíritos falam, na medida das suas forças. Eu não sei qual é a medida da força de ninguém, eu sei a minha, né? Então, se eu posso me dar mais, por que não me dar mais? E aí, gente, não é dar mais só na casa espírita, não, tá? É na família, que é o nosso cadinho de redenção, né? Daquele parente complicado, aquele esposo, aquela esposa complicado, aquele filho, aquela filha complicado. Sou eu que estou buscando seguir o caminho, sou eu que tenho que dar mais. Tenho que ser o mais... Ah, mas sou eu que toda vez compreendo. É você, porque você está no propósito de seguir o Cristo. Ah, sou eu que toda vez tenho que... É você. Ah, sou eu que tenho que perdoar? É você. Por quê? Você está no propósito de seguir o Cristo, conscientemente. O outro está seguindo também, porque o processo de evolução está seguindo para ele também, mas ele está inconsciente ainda disso. A gente não, a gente já despertou, a gente já acordou, então a gente está seguindo o processo consciente. A gente não é mais, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. É nós que levamos ela. Né? Então, falei já uns 500 então, né? Bom, para terminar, com convicção agora, a quem segues? Cristo. Então, uma boa noite a todos. Então, vamos agradecer mais uma vez aí a Carla pela belíssima palestra, que ela disse que não é uma palestra. Que sirva, né, de aprendizado para cada um de nós, que a gente possa estar levando, né, as palavras dela, que a gente possa estar refletindo. E vamos ver, sinceramente, se nós estamos realmente seguindo o Cristo. E se ainda não, por que não começar agora, né? Nós vamos passar agora para o momento do passe. E em seguida nós temos um lanchinho, nosso lanche fraterno hoje. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos que colaboraram conosco, com a nossa quentinha do cozido, que foi um sucesso. Muito obrigada a todos que colaboraram aí com a quentinha. Mês que vem tem mais, esse mês foi cozido, mês que vem vai ser um feijão tropeiro. E preciso falar para o pessoal de Iguaba que teve gente de Iguaba comprando e teve gente lá levando, hein? Fiquei boba. E o lanche de hoje, a mesma pessoa que fez a quentinha, Deise, fez hoje para a gente uma canjiquinha com carne de porco. Então, a gente já sabe que são as mãos de fada de Deise. Nós temos canjiquinha de 300 ml, 500 e 700. 300 ml, R$ 5,00. 500 ml, R$ 7,00. 700 ml, R$ 10,00. Então, quem quiser, só me procurar lá fora. E não temos muita quantidade, não. Já tem uma galera aí que já encomendou hoje cedo. Vamos estar reservado. E nós vamos agora passar aí por um momento do passe. Os nossos colaboradores, os nossos
aplicadores de passe podem já se colocarem ao serviço. E assim que terminar o passe, nós vamos convidar a Carla que retorne para fazer a prece de encerramento. Então, meus irmãos queridos, elevemos os nossos sentimentos em gratidão a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, trabalhadores dessa casa, aos nossos mentores, por terem nos fortalecido no dia de hoje, por terem nos ajudado a vencer o mundo hoje. E por isso estamos aqui. Viemos encontrar o Mestre Jesus mais uma vez nessa casa de luz. Viemos velar com Ele 1 hora, como os discípulos no passado ficaram ao pé do monte a velar com Ele. Os discípulos dormiram, Senhor, mas nós não queremos mais dormir. Queremos estar despertos. Queremos estar com olhos de ver e ouvidos de ouvir e coração de sentir a Tua presença, a Tua amorosidade, o carinho com que tratas cada um de nós, Teus irmãos pequeninos. E dessa mesma forma, queremos aprender a tratar os nossos irmãos pequeninos. Que possamos estender as nossas mãos, que possamos estender a nossa sabedoria, que possamos estender a nossa boa energia a todos aqueles que necessitam mais do que nós. Nos fortalece na caminhada, nos dá sabedoria, Senhor, e discernimento, e que possamos trabalhar incansavelmente pela nossa própria evolução e para a evolução desse planeta, que é lindo, que é belo e que necessita das nossas mãos operosas. Nos leva aos nossos lares na Tua paz e que possamos ter uma noite de sono reparadora e tranquila. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos nos despedindo, agradecendo mais uma vez a presença dos nossos companheiros visitantes que vieram aí prestigiar a Carlinha, agradecer a Carla e mandar o nosso abraço a todos lá do grupo, lá do Semente, e que nós possamos agora nos despedir e voltar aos nossos lares em paz, em segurança, com a presença do nosso Mestre Jesus. Graças a Deus.